Olá, hoje gostava de partilhar com vocês algumas reflexões sobre os relacionamentos. Vamos pensar que os nossos relacionamentos decorrem de toda uma experiência vivida ao longo de muitas reencarnações, com as quais tivemos muitas experiências, não é? Agora, as pessoas que estão na nossa família, por exemplo, nós já nos cruzamos com todas essas pessoas noutras vidas, e elas constituem de alguma forma aquilo que é o grande desafio. O desafio de global uns dos outros, porque somos ferramentas uns dos outros para a descoberta daquilo que são os nossos bloqueios e para o entendimento daquilo que nós temos que fazer. E, portanto, entender porque é que o outro está na minha vida, porque é que eu estou na vida daquela pessoa. Há sempre um motivo. E esse motivo tem muito a ver com aquilo que eu considero que os apegos relacionais criam, portanto, as estruturas familiares e organizacionais que se mantêm por esta lei da ação e reação. Então, muitas vezes nós sabemos que os nossos pais já o foram noutras vidas, os nossos filhos já foram nossos filhos noutras vidas, os nossos namorados, esposas já foram também noutras vidas. Então, nós percebemos que voltamos a reunirmos. Então, se voltamos a reunir, para quê? Porquê é que nos voltamos a reunir? Nós voltamos a reunir porque, na realidade, a grande maioria dos relacionamentos são gerados e mantidos por necessidades de compensação energéticas que criam aprisionamentos relacionais, pela necessidade de resolver situações pendentes, grande parte delas resultantes da falta de entendimento do que somos, na realidade, da perda da nossa memória original. Então, nós tivemos determinados comportamentos em vidas passadas com um conjunto de pessoas e aqui nesta vida agora nós vimos resolver, compensar de alguma forma aquilo que foi feito. Não significa que tenhamos sempre feito coisas mal feitas. Podemos ter feito coisas até bastante positivas, bastante importantes para o desenvolvimento do outro e o outro também para o nosso próprio desenvolvimento. E queiramos novamente repetir esse modelo para aperfeiçoarmos e melhorarmos ainda mais o nosso processo de progressão. Mas muitos dos relacionamentos prendem-se efetivamente com a resolução de algo que ficou pendente, e esse ficou pendente decorrente das vicissitudes dessa existência, decorrente daquilo que era a visão naquele momento em que existimos, da forma de pensar, do nosso nível de evolução, que naquela altura construiu uma determinada realidade e que hoje nós precisamos de alterar essa realidade. E então essas pessoas vêm à nossa vida novamente para nós olharmos para elas e tentarmos entender o que há aqui para resolver. E por isso nós vemos famílias em que existe grande animosidade entre pais e filhos, desentendimentos entre irmãos, e quando nós vamos olhar para tentar perceber o que há ali, vemos energias que se mantêm, invejas, sentimentos de inferioridade, sentimentos de culpa, toda uma panóplia de emoções que por vezes não são explicáveis através desta vida física presente, desta vida atual. E por isso nós temos que olhar para as vidas passadas como um elemento que fornece alguns dados para esse entendimento. Não é que seja obrigatório, mas por vezes ajuda a perceber o que houve numa vida passada para entender este presente. Claro que nem sempre há essa possibilidade de revisitar essas vidas passadas, até porque, na minha opinião, as vidas passadas são-nos dadas, são-nos mostradas na medida das necessidades da nossa evolução, daquilo que é para o nosso bem maior e não propriamente por satisfazer a nossa curiosidade daquilo que fomos ou daquilo que fizemos. Porque nós já fomos e fizemos muita coisa, coisas das quais nós
nos orgulharíamos hoje, outras provavelmente não. Mas tudo isso fez parte do nosso processo de aprendizagem. Então, este sentimento de incompletude que nós sentimos quando estamos no relacionamento com os outros é, no fundo, a roda que nos mantém neste processo de desencarne e reencarne. Nós vimos cá para evoluir, para elevar a nossa consciência, mas isso só pode acontecer quando nós nos conseguimos relacionar entre todos numa atitude elevada, numa frequência elevada. E isso é necessário aprender aquilo que é a compaixão, aquilo que é o perdão, aquilo que é a aceitação, aquilo que é o entendimento. Se não ocorrer essa situação, naturalmente que será muito difícil, porque nós seremos sempre, transformarmos-nos na vítima, transformarmos-nos naquilo que se sente culpado por algo. Vamos estar a desenvolver em nós emoções com as quais nós não sabemos explicar. Então, faz parte deste processo de crescimento entender que nós somos seres e que temos aqui um conjunto de desenvolvimentos, de percepções, de pensamentos, de ações que hoje, de alguma forma, constituem aquilo que somos hoje. Então, neste processo, para além do entendimento, nós temos que pensar sempre também que é o desapego. E o desapego é talvez o aspecto mais importante nos relacionamentos, já que os relacionamentos são ferramentas e essas ferramentas podem e devem ser temporais, limitadas no tempo, para nós aprendermos e libertarmos. E então, o desapego é o momento de integração em que distinguimos o serviço para o crescimento individual e o desassociamos de forma natural da responsabilidade de ter que salvar o outro, não abdicando, no entanto, de estar ao serviço da luz no outro, mas pelo bem maior e não por nós ou pelo outro. Então aqui este ponto é muito importante, o desapego. E eu refiro-me aqui, por exemplo, à relação de um pai ou de uma mãe com um filho. Muitas vezes há esta relação de apego, daquilo que a mãe tem que fazer pelo filho, daquilo que a mãe tem que compensar pelo filho. O desapego é precisamente perceber de que nós estamos aqui e, portanto, a mãe está aqui para o seu crescimento individual. E tem que aprender a desassociar esta ideia de ter que salvar o outro, abdicando dela própria, abdicando do seu processo de crescimento. Então tem que encontrar o equilíbrio que é: eu como mãe assumo a minha responsabilidade de ajudar este ser, mas não pondo em causa o meu próprio desenvolvimento. Vou permitir que aquele ser faça o seu caminho, mesmo em momentos que eu possa considerar que podem ser prejudiciais a ele. Isto na minha perspectiva enquanto mãe. Porque na realidade nós não sabemos até que ponto aquela experiência que nós sentimos que vai ser uma experiência desagradável, uma experiência que a nós nos magoa, pode ser importante para aquele ser, para o desenvolvimento e crescimento daquele ser. Então nós temos que aprender a observar e a desapegar os nossos relacionamentos. O que significa estarmos disponíveis para estar presentes, estarmos disponíveis para ajudarmos, mas percebermos que o outro tem sempre a decisão da escolha do caminho que quer. E com isto termino esta pequena reflexão relativamente aos relacionamentos, no entanto, deixando aqui este ponto que olhem para os relacionamentos, olhem para as pessoas que estão à vossa volta, os vossos pais, avós, irmãos, e vejam de que forma é que eles interferem na vossa vida.
Vejam de que forma é que eles vos inquietam. Vejam o que é que eles despertam em vocês. Que medos, que inseguranças. E listem-nas, porque é isso que vocês vão ter que trabalhar. É isso que vocês vão ter que aprender a entender e a construir de uma forma diferente, de modo a que a vossa vida possa permitir-vos ultrapassar essas circunstâncias limitantes que se manifestam através do vosso subconsciente e que interferem na vossa vida diária. Obrigada.